Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação do capítulo 20, A Mão que Vê. Onde paramos? Aqui. Bastian não teve muito tempo para pensar, pois já se ouviu o ruído metálico de passos pesados nos degraus de pedra que se levavam ao porão. Primeiro isolados, depois em grande número. Os guardas se aproximavam. Suas armaduras brilhavam à luz vacilante dos archotes como as carapaças negras de insetos gigantes. Desembainharam as espadas todos ao mesmo tempo e avançaram sobre Bastian, que estava parado em frente à estreita entrada da masmorra. Então, Sicanda finalmente saltou de sua bainha enferrujada e colocou-se na mão de Bastian. A lâmina luminosa da espada bateu-se como um raio sobre os primeiros gigantes couraçados e antes mesmo que Bastian percebesse o que se passava, cortou-os em pedaços. Viu-se então como eram aqueles seres. Eram ocos, constituídos apenas pelas couraças que se moviam por si, em seu interior nada havia, apenas vazio. A posição de Bastian era favorável, pois pela porta estreita do cárcere só podia passar um guarda de cada vez, e Sicanda desfazia-os um a um. Em breve havia no chão um monte de peças metálicas semelhantes a enormes cascas de ovos de algum pássaro gigante. Depois de uns 20 terem sido despedaçados, os outros pareceram mudar de ideia. Retiraram-se, aparentemente para esperar Bastian num local mais favorável para eles. Bastian tirou partido desta oportunidade para cortar rapidamente com a lâmina de Sicanda as correntes que prendiam os pulsos dos 3 prisioneiros. Icrion e Idorn levantaram-se a custo e tentaram desembainhar suas próprias espadas que, muito estranhamente, não lhes tinham sido tiradas para combater ao lado de Bastian, mas suas mãos estavam insensíveis, depois de ficarem pendurados durante tanto tempo. Elas não lhes obedeciam. Por que não pegaram as espadas deles? Será que eles tinham algum plano? Fica um mistério. Isbald, o mais frágil dos 3, nem sequer conseguia se manter em pé sozinho. Os outros 2 tiveram de ajudá-lo. Não se preocupem, disse Bastian. Sicanda não precisa de ajuda. Fiquem atrás de mim e não me atrapalhem os movimentos tentando me ajudar. Saíram da masmorra, subiram lentamente as escadas e chegaram a um grande compartimento que parecia um salão. De repente, todos os archotes se apagaram, mas Sicanda brilhava, iluminando a sala. Ouviram novamente os pesados passos metálicos de muitos gigantes couraçados que se aproximavam. Depressa, disse Bastian, volte para a escada. Eu me defendo aqui. Não viu se eles tinham obedecido às suas ordens, mas também não teve tempo de se certificar, pois Sicanda já começara a dançar em sua mão. E a luz forte e clara que irradiava iluminava toda a sala como se fosse dia. Apesar de os atacantes a rodearem por todos os lados tentando empurrá-lo para a escada, Bastian não foi atingido por nenhum dos terríveis golpes. Sicanda rodopiava tão depressa à sua volta que parecia centenas de espadas confundidas numa só. Finalmente ficou sozinho no campo de batalha, coberto de destroços de couraças negras. Nada mais se movia. Venham, gritou Bastian para os companheiros. Os 3 cavaleiros saíram da entrada da escada e arregalaram os olhos. Nunca vi uma coisa assim. Minha nossa, disse Icrion, e seu bigode tremia. É uma história para contar aos meus netos, gaguejou Isbald. E eles com certeza não vão acreditar, acrescentou Idorn, com tristeza. Com a espada na mão, Bastian permanecia indeciso. De repente, porém, Sicanda voltou para a bainha. Parece que o perigo passou, disse ele. Pelo menos os que podem ser vencidos pela espada, opinou Idorn. Que faremos agora? Agora, respondeu Bastian, gostaria de conhecer pessoalmente Shaid.
Tenho de lhe dizer uma palavrinha. Subiram os 4 as escadas dos andares do porão até chegarem ao que ficava no nível do chão. Aí, numa espécie de vestíbulo, Atreyu esperava-os com Fuxur. Muito bem. Vocês dois portaram-se muito bem, disse Bastian, dando uma palmada no ombro de Atreyu. O que aconteceu aos gigantes couraçados? Que saber Atreyu. Eram cascas vazias, respondeu Bastian despreocupadamente. Onde está Shaid? Lá em cima no salão encantado, replicou Atreyu. Venham comigo, disse Bastian. E envolveu-se novamente no manto de prata que Atreyu estendia. Depois subiram toda a larga escadaria de pedra que conduzia aos andares superiores. Até Fuxur os acompanhou. Quando Bastian, acompanhado de seus amigos, entrou no grande salão encantado, Shaid levantou-se de seu trono de coral vermelho. Era muito mais alta do que Bastian e muito bonita. Vestia uma longa túnica de seda violeta. Tinha os cabelos vermelhos como o fogo, empilhados no alto da cabeça num complicado penteado de tranças. O rosto era branco como o mármore, assim como as mãos longas e esguias. Seu olhar era estranho e perturbador, e só ao fim de algum tempo Bastian percebeu por quê. Os olhos eram de cores diferentes, um verde e o outro vermelho. Parecia ter medo de Bastian, pois tremia. Bastian desafiou-lhe o olhar e ela baixou as longas pestanas. O compartimento estava repleto de objetos estranhos cuja utilidade não se conhecia. Grandes globos com pinturas, relógios solares e pêndulos suspensos no teto. Entre outros objetos, havia numerosos queimadores de incenso dos quais se envolavam pesadas nuvens de cores diferentes que pairavam sobre o chão como um nevoeiro. Bastian ainda não dissera uma única palavra. E isso parece ter feito Shaid perder o sangue frio. De repente, ela correu para ele, atirando-se a seus pés. Depois levantou o pé dele do chão e pousou sobre sua própria nuca. Meu senhor e mestre, disse numa voz profunda, aveludada e um pouco velada. Ninguém pode resistir ao senhor em fantasia. O senhor é mais poderoso que todos os poderosos e mais perigoso que todos os demônios. Se o apraz vingar-se de mim porque fui suficientemente louca para não reconhecer sua grandeza, pode me esmagar com seu pé. Mereci sua cólera. Mas se quiser me tratar, apesar da minha indignidade, com essa benevolência, porque é famoso, permita então que eu me submeta ao Senhor como escrava obediente e jure servir-lhe com tudo que sou, possuo e sei. Ensine-me a fazer aquilo que considero desejável, e eu serei a sua humilde aluna que obedecerá ao menor movimento dos seus olhos. Arrependo-me do que quis fazer e imploro sua compaixão. Levante-se, Shaid, disse Bastian. Estivera furioso com ela, mas o discurso da maga lhe agradara. Se agira assim com ele porque não conhecia e agora se arrependia realmente com tanta amargura, seria indigno da parte dele castigá-la. E dado que queria aprender com ele o que ele considerasse desejável, não havia razão para recusar seu pedido. Estou desconfiado de alguma coisa. E você? Coloque nos comentários abaixo. Shaid tinha se levantado e estava de pé à sua frente, de cabeça baixa. Quer me obedecer incondicionalmente? Perguntou Bastian. Ainda que aquilo que eu amante fazer seja muito difícil, sem objeções e sem hesitar? Quero, meu senhor e mestre, respondeu Shaid. E o senhor verá como podemos conseguir tudo com a minha arte e o meu poder. Muito bem, replicou Bastian. Então aceito seus serviços. Vai deixar este castelo e me acompanhar à Torre de Marfim, onde pretendo me encontrar com a filha da lua. Os olhos de Shaid, o vermelho e o verde, faiscaram durante uma fração de segundo, mas logo baixou sobre eles suas longas pestanas e ela disse: Obedeço, meu senhor mestre. Desceram todos as escadas e saíram do castelo. Antes de mais nada, temos de encontrar nós, os outros companheiros de viagem, decidiu Bastian. Quem sabe aonde estão agora?
Não muito longe daqui, disse Shaide. Fez com que se perdessem. Pela última vez, replicou Bastian. Pela última vez, senhor, repetiu ela. Mas como vamos viajar? Teria de ir a pé? De noite por estes bosques? Fuxur nos levará, ordenou Bastian. É suficientemente forte para voar com todos nós. Fuxur levantou a cabeça e olhou Bastian. Seus olhos cor de rubi faiscaram. Sou forte, sim, Bastian Baltazar Bux, retumbou a sua voz de bronze. Mas não quero levar essa mulher. Pois o fará, disse Bastian, porque eu lhe ordeno. O dragão da sorte olhou para Atreyu, que assentiu com um sinal quase imperceptível. Mas Bastian viu esse gesto. Sentaram-se todos nas costas de Fuxur, que imediatamente levantou o voo. Para onde vou? Perguntou ele. Em frente, disse Shaide. Para onde vou? Voltou o dragão a perguntar como se não tivesse ouvido. Em frente, gritou-lhe Bastian. Você ouviu muito bem. Ande, disse Atreyu baixinho, e Fuxur lhe obedeceu. Meia hora mais tarde, quando despontavam os primeiros alvores cinzentos da madrugada, viram lá embaixo as numerosas fogueiras de um acampamento, e o dragão da sorte aterrou. Nesse meio tempo, novos habitantes de fantasia tinham se juntado ao grupo e muitos tinham trazido tendas. O acampamento parecia uma verdadeira cidade de tendas que se espalhava por um grande prado florido junto à orla da floresta das orquídeas. Quanto seremos agora, que saber Bastian? E Ilan, o gênio azul que comandava a comitiva, explicou-lhe que ainda não havia contado os componentes do cortejo, mas que já deviam ser mais de 1000. Além disso, acontecera uma coisa muito estranha. Pouco depois de terem montado o acampamento, e portanto antes da meia-noite, tinham aparecido 5 daqueles gigantes couraçados. Mas seu comportamento fora pacífico. Não se aproximaram do acampamento. Ninguém ousara chegar perto deles. Traziam consigo uma grande liteira de coral vermelho que, no entanto, estava vazia. Por que eles trouxeram uma liteira? São meus carregadores, Shaide a Bastian, em tom de súplica. Mandei-os vir aqui ontem à noite. É a maneira mais agradável de viajar. Se me permite, senhor. Isso não me agrada, interrompeu Atreyu. Por quê? Perguntou Bastian. Tem alguma objeção? Ela pode viajar como quiser, respondeu Atreyu com frieza. Mas o fato de ter mandado a liteira ontem à noite significa que sabia de antemão que viria conosco. É todo um plano, Bastian. Sua vitória, na realidade, é uma derrota. Ela deixou-se vencer de propósito para conquistar você depois à sua maneira. Para mim faz sentido. Se ela mandou a liteira... Mas uma coisa que faria mais sentido para mim, ela ter deixado a liteira lá porque ela sabia que ia sair do castelo para acompanhar Bastian. Então, o ideal seria que a liteira estivesse ali pronta para a viagem. Ela podia usar a desculpa. A minha liteira está sempre pronta para eu sair de viagem. Cale-se, gritou Bastian, rubro de cólera. Não pedi sua opinião. Seus eternos sermões me aborrecem. Agora você também quer discutir minha vitória e ridicularizar minha generosidade? Atreyu quis replicar, mas Bastian gritou. Cale a boca e deixe-me em paz. Se não lhes agrada aquilo que sou eu que faço, sigam o seu caminho, não os detenho. Vão por onde quiserem, estou farto de vocês. Bastian cruzou os braços em frente do peito e voltou para as costas de Atreyu. A multidão que os rodeava reteve a respiração. Atreyu ficou ali durante um bocado, perplexo e calado. Até aquele momento, Bastian nunca o repreendera na frente dos outros. Sentiu o coração tão apertado que quase não podia respirar. Esperou uns instantes, mas como Bastian não se voltou para trás, deu meia volta e afastou-se lentamente. Fuxur seguiu. Shaide sorria. Não era um sorriso agradável. Nesse exato momento, porém, Bastian se esqueceu de que em seu mundo fora criança um dia. E aqui terminou o capítulo 20. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais um capítulo. Quer saber o que vem amanhã? Volte e descubra. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte com um novo capítulo e
Tchau!